Quero chamar a atenção para esta pergunta do título do vídeo. Quem é mais fácil de ser enganado? Você consegue responder a esta pergunta? Para mim não foi fácil tomar ciência de que vivia num mundo mergulhado no engano, na manipulação de uns pelos outros. Mas penso que enganar e mentir é humano. Tão humano quanto também dizer a verdade e ter integridade moral. Muda apenas aquela capa de cultura que envolve a gente, que se forma desde o ambiente familiar até o meio amplo da sociedade. Somos, e muitos estudiosos confirmam isso, somos produtos da cultura da família e da sociedade em que estamos mergulhados. Quando somos criados num ambiente de enganos, mentiras e falsidades, tendemos a considerar esses comportamentos como naturais, como parte da vida. Embora pequenas mentiras e enganos convenientes sejam até naturais para todos os seres humanos, inclusive para mim, para você, o engano, a mentira e a falsidade praticados como meio de vida é o produto de uma família disfuncional, não é verdade? E também de uma sociedade doente. Mas, afinal, o que é o engano? Vocês já perceberam que à nossa volta tem sempre alguém tentando manipular a gente? Enganar, passar a perna, não é verdade? Percebi que faz tempo, acho que vocês também já perceberam que posso ser enganado em todo lugar e a todo momento. Eu estou sempre correndo o risco de ser enganado pelo vizinho, pelo amigo, pelo mecânico, pelo comerciante, pelo vendedor de rua, pelo professor, pela professora, pelo palestrante motivacional, pelo pai, pelo filho, pelo pastor, pelo padre da paróquia, pelo pastor da igreja pentecostal e, principalmente, não podemos esquecer, pelos políticos em campanhas para conquistar votos. E é bom não esquecer dos mágicos, né, os profissionais que são mestres em enganar os espectadores. Mas aí isso é sem maldade, não é verdade? Seus truques não causam danos a ninguém, eles apenas divertem. Agora, oposto aos mágicos, existem os estelionatários. Esses são realmente os campeões em maldades e não é à toa que estão tipificados no Código Penal. E nesse grupo, que na verdade ele é muito extenso, há um enorme rol, né, uma lista de sinônimos, por exemplo, trambiqueiro, malandro, golpista, vigarista, larápio, trapaceiro, engabelador. Não é fácil perceber que vivemos num mundo onde a aparência conta mais que a realidade, ou aquilo que nós achamos que é real, não é verdade? Então, estar atento ao que se passa à nossa volta é uma necessidade inevitável para a gente não ser ludibriado em toda a esquina. Quem já não foi enganado, né? Quem já não foi enganado pelo mecânico onde levou o carro para consertar? Vou até contar uma historinha particular, né? Uma vez alguém esbarrou na traseira do meu carro e amassou o para-choque traseiro. Então eu tive que levar ao funileiro. Aí chegando lá, expliquei para o funileiro que eu queria que ele desamassasse. Se ele conseguia desamassar a traseira, aquela capa, né, plástica, né, do para-choque traseiro, se ele conseguia desamassar sem usar massa, né, sem usar massa ou se usar muito pouco. Ele falou, não, sem problema, isso aí é fácil, papapá, e pegou o serviço, né, deu o preço e tal, eu combinei com ele e deixei o carro lá. 3 dias depois eu fui assim, de surpresa lá visitar,
ver como estava andando o serviço. Ele até não estava naquele momento ali, né? Aí eu vi o carro lá, o para-choque em cima de uma mesa, e muita massa, foi passado muita massa no para-choque exatamente da forma que eu não desejava, que eu alertei ele de que não queria, né? Aí nisso ele apareceu, eu disse, você está pondo a massa exatamente o que eu não queria, você disse que podia fazer sem desamassar, sem passar, sem engrossar aí uma massa grossa, passar uma massa grossa que não é confiável, né? Aí ele se enrolou, falou, não, mas é porque estava difícil, eu não estava conseguindo deixar certinho, então eu passei a massa, mas isso não dá problema. Eu falei, não foi o que a gente combinou. Bota o para-choque no carro de novo. Aí ele pôs o para-choque, eu peguei o carro e retirei e levei embora. Então você veja que se a gente não está atento, a gente sempre é enganado de uma forma ou de outra. Por exemplo, quem nunca foi no médico e o médico não levou a sério o seu problema, a sua dor, e receitou ali um remedinho para uma dorzinha, considerando que era uma dorzinha. No entanto, você foi a um outro médico depois disso, né? Não se sentiu tranquilo, e o outro médico disse que você tinha um problema mais grave de saúde. Ou quem nunca comprou uma mercadoria de que não precisava e que não seria útil, porque caiu na lábia do comerciante. Quem nunca votou num candidato político só porque ele tinha um discurso empolgante, fazia promessas fáceis e prometia mundos e fundos para ajudar a gente? Quem já não deixou a metade do seu salário naquela sacolinha da igreja, só porque o pastor disse que Deus daria em dobro tudo que a gente doasse a ele? Bem, mas falando sério, essas coisas podem ser pesquisadas na internet. No YouTube existe um canal da History Channel Brasil que fez uma série de vídeos para mostrar o quanto nossa mente é fácil de ser enganada. Se você ainda não assistiu, não viu, recomendo enfaticamente que assista a esses episódios. Eles serão imensamente úteis para o autoconhecimento. Descreve bem como a nossa mente é fácil de ser enganada. Só que o que quero destacar aqui não é essa questão propriamente dita. Eu quero focar a atenção no autoengano. Tenho a impressão de que todas as vezes que me passaram a perna foi porque eu próprio me enganei. Naquele momento em que eu estava com a guarda baixa ou distraído, né? Então foi fácil o outro me enganar. O engano também é usado pelos golpistas. Os próprios golpistas usam o engano, o autoengano, para legitimar a sua credibilidade em seus golpes, para dar credibilidade aos seus golpes. O biólogo evolucionista e um dos criadores da sociobiologia, Robert Trivers, declarou que muitos larápios se enganam para melhor enganar os outros. Então o autoengano também pode ser usado, digamos assim, para prejudicar. Ele escreveu até um livro que ainda está inédito na língua portuguesa, sobre o tema intitulado, em tradução livre, Engano e Autoengano, e o subtítulo é Autoenganar para enganar melhor os outros. Sua tese que a pessoa convence melhor os outros quando ele se autoengana e diz que o que ele propõe é correto e não acha nada errado em enganar os outros. E eu acredito que isso acontece com os dirigentes das igrejas pentecostais, por exemplo, que eles me desculpem, aquelas igrejas que fazem da emoção extrema um modo de fragilizar seus adeptos e tornar eles dependentes. Esses pastores se convencem que as pessoas precisam de sua ajuda
que são porta-voz da palavra de Deus e dedicam suas vidas a pregar sua verdade ao povo. E para isso acreditam que merecem ser bem remunerados. A construção de templos luxuosos faz parte desse jogo né, de convencimento para que os outros membros abram sua carteira e seja pródigo em ofertas. Bom, como se vê, esse assunto é muito vasto e não dá para ser aprofundado em um vídeo de poucos minutos. Então vou me restringir apenas tratar do autoengano, em que a gente se engana e se prejudica por ignorância ou por excesso de confiança. Por muito tempo em minha vida, eu não tinha conhecimento de que sabotavam a mim mesmo. Eu sabotava a mim mesmo, né? Eu sabotava a mim mesmo. Eu me enganava em muitos momentos de decisões e escolhas. Um exemplo pessoal, por exemplo, eu comprei um apartamento na planta, né? Que eles chamam na planta, que é aquele apartamento que ainda não foi concluído, não foi construído, ainda não foi construído. No caso, ele estava ainda na fundação quando eu comprei. Fiz o contrato para pagar uma mensalidade bem conveniente, bem baixa naquele momento, né? Então, estava entusiasmado e tal. 1 ano e meio depois, mais ou menos, eles concluíram a obra e chamaram para receber a chave. Receber a chave significa tomar a posse do imóvel, né? Que ele já estava pronto. Faltavam os acabamentos, mas os acabamentos seria responsabilidade minha. Então, aí quando eu cheguei lá, ele disse que eu precisava pagar um montante para ter a chave. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, não, está no contrato que você assinou. Aí eu fui ler o contrato, realmente um montante, ali um valor que equivalia mais ou menos a 1 ano de mensalidade. Era um valor razoável. E eu não tinha condição, não tinha esse dinheiro, né? E aí eu fiquei numa situação complicada, eu não tinha dinheiro para pegar a chave. E além do mais, eu precisava, ele me alertou, né? Eu precisava ir a um banco estatal, né? Para pleitear um empréstimo para pagar o restante do apartamento. A partir do momento em que eu tomasse posse do apartamento, eu tinha que ter um empréstimo, né, no banco e que garantisse que eu não ia deixar de pagar, né? Ou pelo menos a responsabilidade era transferida do construtor para o banco, né? E eu até consegui. Eu fui ao banco, levei toda a documentação necessária para conseguir esse empréstimo e eles até aprovaram, só que o valor era praticamente o dobro do que eu estava pagando até aquele momento. E além disso eu não tinha o dinheiro para pagar a tal chave, né, para ter direito de tomar posse do apartamento. E moral da história, resumindo a conversa, eu perdi 70% do dinheiro que eu tinha dado. Então fizemos um acordo, eles me pagaram 30% do que eu já tinha dado, mais ou menos ali um ano e meio, né, acho que era 17, 18 meses. E perdi o dinheiro daquele empreendimento em que eu fiz sem ler direito o contrato, sem pensar nas consequências, sem saber o futuro, né, como eu ia ter o dinheiro para adquirir a chave. Os meus negócios não estavam muito prósperos, muito bem, então era difícil ter uma renda que pudesse pagar duas prestações, né? Uma do apartamento e a outra do empréstimo que eu teria que fazer para pagar aquele montante e ter a chave do apartamento. Então eu desisti, perdi 70% do valor já. E essas coisas não acontecem, né? Eu tenho muito exemplo, tenho outros fatos que aconteceram na minha vida que demonstra que eu estava me auto-enganando, né? Como é o caso desse do apartamento.
E de amigos também. Volta e meia eu sempre ouço, sempre ouvi ao longo da minha vida amigos que fizeram negócios mal feitos por se auto-enganar, por não buscar informações suficientes, e eles se complicavam, né, depois, perdiam dinheiro, no prejuízo, né? Então isso era muito comum. E um amigo meu, certa vez comprou um carro, né? Foi na feira de automóvel e comprou um carro reformado, muito bem pintado, estava brilhando ali, ele gostou do carro, né? E levou para casa. E 6 meses, 8 meses depois, o carro começou a soltar pedaços da pintura. Na verdade, tinha muita massa, né? Como aconteceu com o carro que eu levei no funileiro, né, para arrumar o para-choque. Começou a desplacar as partes em que a massa ficou muito grossa. E o carro começou a trincar, e ficou um caso. Ele até me mostrou, né, me chamou e mostrou a situação que estava o carro dele. E aí ele aprendeu, até eu também aprendi, que na hora de comprar um carro usado, jamais comprar um carro todo reformado, né, todo pintado, porque quem reforma para vender, ele não vai fazer um serviço direito, não vai interessar em fazer uma pintura permanente que não vai dar problema, né? Ele só quer fazer uma pintura que cative um comprador incauto. E ele foi vítima desse... Ele se auto-enganou por falta de buscar informações. Eu tenho na minha cabeça muitos exemplos de fatos dessa natureza, mas só acrescento que mesmo quando sou enganado por outros, quando sou vítima de estelionatários ou vendedores inescrupulosos, uma boa dose de auto-engano foi que me deixou sem guarda para cair nessas armadilhas. Hoje, com a chamada modernidade, se multiplicaram os golpes pelo celular, pelas redes sociais, pelos chamados bancos virtuais ou aplicativos falsos dos próprios bancos. Os tipos de golpes são quase inumeráveis e não cabe aqui discutir isso, né? Mas como o que me interessa é chamar a atenção para o auto-engano, porque todo mundo sabe que onde vai, o que for escolher ou decidir, assim em público, né? Numa compra, numa loja, em qualquer lugar, alguém está tentando ludibriar. Sempre tem alguém tentando vender, como eles falam, gato por lebre. Já o auto-engano eu sei que é produto de nossa ignorância. E é difícil perceber que a gente passa a vida sabotando, enganando, passando a perna na gente mesmo. Eu levei décadas para perceber que meu maior inimigo era eu mesmo. Toda vez que fazia merda, era por excesso de confiança ou por ignorância. Mas o resultado era sempre o mesmo, né? Crise financeira, crise de relacionamento, crise existencial, frustração e o que é pior, na tentativa de achar algum culpado nos outros, né? E não em mim mesmo, o que é uma forma de me auto-enganar de novo. E de acordo com os estudiosos da mente, né? Os estudiosos da mente, o ser humano evoluiu para acreditar e não para duvidar. A dúvida paralisa. A crença faz a gente agir quase instantaneamente. Num passado não tão distante, né, ficar em dúvida se o barulho no meio da floresta era de um animal herbívoro, inocente, ou um predador, podia custar a vida. A dúvida ali não atrapalhava. Acreditar sem esperar para ver era a diferença entre fugir e ser devorado. Tem também a questão da autoridade, né? O ser humano evoluiu para confiar em autoridades, em obedecer a hierarquias, em escolher um líder ao qual seguir. Nosso instinto gregário, quando os mais fortes ou os mais astutos tinham condições de proteger os membros do grupo, eram aceitos, eram naturais.
E daí a nossa tendência para acreditar sem questionamento nas verdades ou nas decisões emitidas por autoridades. Só que no mundo moderno a autoridade não tem relação direta com competência ou com mais músculos, né, ou mais habilidades. Bem, para concluir, vale a pena citar o renomado físico norte-americano que ajudou a desenvolver a bomba atômica e foi ganhador do Prêmio Nobel de Física, Richard Feynman. E ele falando dos cientistas em geral, né, disse: enganar a si mesmo é mais fácil do que enganar qualquer outra pessoa. Feynman falava isso se referindo aos grandes cientistas. Agora, imagine o quanto é mais fácil para a gente, cidadãos comuns, se auto-enganar, sem perceber ou pelo menos sem admitir. Agora, acho que posso responder a pergunta que moldura esse vídeo. É mais fácil enganar a gente mesma do que ludibriar os outros. É isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Dei um positivo, né, se gostaram do vídeo. Se não estão inscritos, se inscrevam, divulgue o vídeo para os amigos. E muito obrigado